As aldeias de crianças SOS foram criadas para dar resposta a crianças que foram privadas de um contexto familiar estável, do seu lar, do seu cuidado e do amor, pelas razões consequentes da Segunda Guerra Mundial. Por essa razão que foram criadas e na tentativa de dar uma resposta alternativa àquilo que eram as respostas dos orfanatos que existiam na altura, que, como sabemos, não permitiam uma intervenção individualizada e muito menos de cariz familiar, e, portanto, foram criadas para tentar, de alguma forma, baseado numa série de crenças e princípios de base do fundador, o Hermann Gmeiner, que permitisse proporcionar às crianças que estavam privadas desse cuidado parental e desse cuidado familiar um cuidado individualizado, um cuidado que permitisse que elas tivessem uma vida mais normativa, mais familiar possível. E esse foi o grande intuito, não é? Responder de forma alternativa à privação daquelas crianças que se encontravam numa situação de extrema vulnerabilidade. De alguma forma, eu sinto que as nossas fundadoras tiveram esta visão também de que era necessário dar uma resposta alternativa a esta pouca individuação, pouca familiaridade que existia para o acolhimento de crianças que talvez não tão naturalmente impactadas pela Segunda Guerra, eram impactadas por outras circunstâncias que tinham muito a ver com aquela expressão muito típica da altura da miséria, não é, da falta de condições e muitas vezes também da orfandade. E por isso era necessário dar uma resposta alternativa. E em Portugal vieram, nesse contexto, as fundadoras, não é, nossas duas fundadoras, vieram trazer esta visão de um cariz familiar e que pudesse dar à criança que tinha perdido este objeto de amor, não é, do seu cuidado, uma alternativa que era a sua família SOS, não é, com esta figura que existia na altura da mãe SOS e que permitia ter uma vivência o mais normativa possível como qualquer outra criança. Eu acho que é muito importante sublinhar também este aspecto visionário da altura, que é o facto de nós termos sido a primeira organização, a primeira associação a acolher crianças de ambos os sexos. E que tivemos que pedir, e ainda existe esse registro histórico no nosso arquivo, tivemos que pedir autorização específica ao Estado para podermos ter uma casa de acolhimento que acolhesse meninas e meninos de forma a nós não separarmos irmãos, porque era esse o grande intuito. Se é para vivermos um contexto familiar o mais próximo daquilo que é o que a criança precisa no seu cuidado, então não podemos separar este vínculo fundamental que é o vínculo fraterno. Bom, foi uma grande evolução. Houve muitas... Para já, o contexto social evoluiu muito, o contexto legal, no que respeita à criança privada de cuidados, evoluiu muitíssimo, legalmente, e houve várias até divergências dentro do olhar daquilo que é a criança em vulnerabilidade, que não é só a criança que perde este objeto de amor em orfandade, né? Mas é também a criança que perde o amor do objeto, como fala Coimbra de Matos, que é alguém que nós utilizamos muito para mencionar a nossa mudança. E, portanto, esta criança que perde o amor do objeto é a criança que, no fundo, sofre também maltrato, que sofre negligência e que, no fundo, fica sem o cuidado amoroso, que é fundamental para a criação da vida psíquica, relacional e emocional da criança. É também nesse contexto, não é? Portanto, perante essa alteração legal que leva a que as crianças que vêm para casas de acolhimento sejam muito mais estas crianças que perdem este cuidado amoroso, este tratamento suficientemente bom, que o contexto também necessita de uma mudança de cuidado. E, portanto, mais do que a substituição desta figura, deste objeto que é o cuidado materno, aquilo que a criança precisa é de um olhar reparador do trauma que viveu na sequência do maltrato e da sua negligência vivenciada de forma tão profunda. E, portanto, as alterações que existiram foram sempre no sentido de tornar a nossa intervenção mais especializada, mais terapêutica e reparadora e, naturalmente, também mais suportada por uma equipa de cuidadores, não dependendo só de uma única figura, mas sim de uma equipa que se mantém pensante, reflexiva, e que permite trazer a intencionalidade reparadora a cada atuação, a cada momento e rotina do dia-a-dia. E, portanto, tornava-se demasiado exigente para uma figura como era a mãe SOS estar sozinha com um grupo de crianças que, de facto, tinha muitas questões ao nível do desenvolvimento emocional e comportamental por ter perdido ou ter sido pervertido este amor que lhe é devido e é direito, não é? Ao seu desenvolvimento. E, portanto, temos hoje uma equipa de cuidadores que pensa em conjunto, que se organiza em conjunto e que permite que a criança esteja constantemente também acompanhada por uma equipa que confia e que permanece.
todo o outro cariz familiar das casas com poucas crianças, com a sua rotina normal. Eu costumo falar muito disto, só que é o facto da criança poder ir de pijama, tomar o pequeno almoço e não ter que ir para um refeitório. Né? Todo esse modelo em que há um contexto de espaço protegido, contentor, com as pequenas casas que permitem viver grupos de 6 crianças, se mantém o mesmo. A única diferença é este olhar especializado, terapêutico e composto por uma equipa com várias pessoas que permite fazer essa reparação do trauma. E essa é a grande mudança no que respeita ao nosso acolhimento face àquilo que foi a nossa origem. Desde então, toda uma série de visões estratégicas a nível nacional também mudou e, portanto, faz-nos muito sentido não só intervir quando o trauma já está instalado, mas prevenir a vivência do trauma. E, portanto, acabamos por crescer também no que respeita ao fortalecimento das famílias, tentar prevenir que essa necessidade de separação aconteça, porque, e vou voltar aqui um pouco atrás, por mais que o nosso cuidado no acolhimento residencial seja extraordinário, que o é, a verdade é, se nós pudermos evitar uma ruptura familiar no desenvolvimento de uma criança, evitar que ela sofra este maltrato, perfeito, não é? Melhor ainda. E, portanto, crescemos em programas de fortalecimento familiar e queremos crescer mais, se possível, e este trabalho de fortalecimento familiar tem muito a ver com trabalhar a dinâmica da família para promover as suas competências de proteção, de cuidado e evitar que a criança seja separada desse contexto. Com o natural desenrolar da nossa intervenção, com pensarmos detalhadamente a qualidade de cada serviço, fomos-nos apercebendo que o trabalho na autonomia também era fundamental. E, portanto, depois de criarmos estas respostas de fortalecimento familiar, a seguir, naturalmente, ao acolhimento, aquilo que apostámos foi na existência de apartamentos de autonomização que permitem uma transição gradual em doses geríveis aos jovens que estão em acolhimento e que possam progressivamente integrar-se na comunidade. Temos também nessa sequência a possibilidade de ter uma equipa, e temos uma equipa de autonomia supervisionada que já depois destes apartamentos permite a integração plena na comunidade. E aí trabalhamos com jovens nacionais, com jovens estrangeiros não acompanhados, para fazer esta integração e através de todo o cuidado na proteção à infância e na garantia dos seus direitos. Mais recentemente, tivemos a excelente oportunidade de abrir uma equipa de acolhimento familiar que, no fundo, é uma intervenção que permite que esta criança que falávamos inicialmente, que foi privada dos seus cuidados parentais, em vez de integrar uma instituição, que, como eu disse, por melhor que seja, não é um contexto familiar puro, não é? Em vez de ser acolhida numa instituição, numa casa de acolhimento residencial, pode ser integrada numa família de acolhimento, que é uma família que foi avaliada, selecionada com muito critério, como idónea para prestar este cuidado reparador à criança que precisa de, temporariamente, um cuidado alternativo àquele que é da sua família biológica. Então, em termos do cuidado, e vamos ter que aqui segmentar pelas nossas grandes áreas de intervenção. Pensando nos cuidados alternativos, isto é, nas crianças que precisam do cuidado alternativo que não lhe foi proporcionado no seu contexto familiar, o futuro será o acolhimento familiar. É algo que nós queremos apostar, que em termos internacionais é o que faz sentido, porque permite que a criança cresça num contexto normativo. E permite outra coisa, que é tentarmos progressivamente não criar rupturas relacionais. A criança, por estar na família de acolhimento, não significa que perca o contacto, muito pelo contrário, não é? Que se prevê que ela possa retornar ao seu contexto familiar e, portanto, a coexistência de relações é algo que sempre protegeu. Não é por existir uma que não pode existir a outra. E, portanto, há qualquer coisa de continuidade e de permanência daquilo que são os contextos familiares e as estruturas relacionais próximas do contexto familiar que são essenciais. Isto não quer dizer que não exista acolhimento residencial. O que nós acreditamos é que o acolhimento residencial vai sempre caminhar no sentido de responder a situações complexas, traumáticas, e por isso precisa de cada vez mais de se especializar em ser reparador 360, não é? 360 graus em torno da criança e 365 dias por ano, não é? Portanto, nesta perspectiva de que de cada detalhe, cada organização da casa de acolhimento tem que ser reparadora e, naturalmente, que precisa de pessoas. E, portanto, o futuro é, esperamos nós, também que o Estado se aperceba que sem a pessoa, sem a relação, o acolhimento residencial não se pode tornar terapêutico. E, portanto, esta aposta em ter pessoas formadas
bem recompensadas pelo seu trabalho, porque o trabalho dos cuidadores é muito exigente e muitas vezes pouco recompensado, e queremos caminhar também nesse futuro. É algo que as aldeias de crianças SOS querem apostar, neste estatuto do cuidador, na formação e no reconhecimento do cuidador das casas de acolhimento. Portanto, este será o futuro no contexto da criança privada de cuidados. Claramente que o futuro também é apartamentos de autonomização, equipas que apoiem a autonomia supervisionada dos jovens que temos em acolhimento, e o futuro é que em todas elas cresça a participação e envolvimento dos jovens, da voz dos jovens, das crianças, naquilo que é a melhoria contínua da nossa intervenção. No que respeita ao fortalecimento familiar, acreditamos que certamente trabalhar na prevenção será sempre a melhor forma de evitar que a situação traumática possa acontecer. E, portanto, para nós, aldeias de crianças SOS, crescer em programas, em projetos que permitam fortalecer as competências parentais para garantir o direito, só isto, direito e dignidade da criança, é sem dúvida a nossa grande aposta. Portanto, queremos fazer mais e melhor do que temos feito, não é? Particularmente no que respeita ao acolhimento familiar. Temos muita vontade de crescer, sentimos-nos muito sólidos, muito acompanhados também pela nossa Federação Internacional, portanto é algo que nós queremos muito crescer por aí.